exatamente porque se alguém que está embaixo do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Imagine uma linha, né, como vimos na aula passada, uma linha imaginária, e o Estado de Direito, quando se impõe o contrato social sobre o Estado de natureza, se coloca uma linha, e essa linha é uma linha que significa que ninguém pode passar, né? Ninguém pode ultrapassar essa linha, né? Ninguém pode passar por essa linha. Quando alguém passa por essa linha, o que acontece? Aí há o cometimento de uma infração penal. Nós temos vários tipos de infrações, né? Vários tipos de infrações. A infração pode ser administrativa, a infração, quando ela gera dano para a administração pública, então ela será uma infração administrativa. Toda vez que alguém cometer algum tipo de ação ou de omissão, e causar uma lesão, um dano à administração pública, então será aí uma infração administrativa, né? Quando a pessoa causar um dano através de uma ação ou de omissão a outra pessoa, esse dano for contra outra pessoa, aí essa infração será civil, né? Mas quando ela gerar uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, típica, antijurídica e culpável, ela vai cometer um crime, então será uma infração criminal, né? E no Brasil nós temos o sistema da biclassificação, que ou é crime, ou se menor, um crime mais tranquilo, digamos assim, né? Então nós teremos uma contravenção. Então no Brasil ou é crime ou é contravenção. Ou é crime ou é contravenção. Ou é crime, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41, ou é contravenção, conforme prevê o Decreto-Lei 3.688, né? Lá de 41 também, né? Então, nós temos aí, na verdade, depois nós vamos estudar com mais aprofundamento, né, essa questão do crime e a questão da contravenção, ou crime ou contravenção. Então, quais são aí as espécies de infrações penais? Quando a pessoa ultrapassa essa linha que todos deveremos estar abaixo, né, que é o chamado Estado de Direito. Então, quando a pessoa viola o Estado de Direito, ela passa essa linha, ela comete, então, uma infração penal, né? E essa infração penal, ela vai, então, ser o motivo da aplicação do direito penal. A aplicação do direito penal, que nada mais é do que quando a pessoa comete aquela conduta prevista na lei, né? Cabe ao Estado, então, aplicar-lhe uma sanção. Então, o papel do Estado é aplicar a sanção, né? Aplicar a sanção. Logicamente, depois de realizar aí um processo, né? Realizar o chamado devido processo legal, como prevê lá no artigo 5º, inciso 54, da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando diz que ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, está obrigando o Estado, ao aplicar uma sanção numa pessoa, toda vez que a pessoa cometer uma infração penal, então, antes disso, ele tem que realizar o devido processo legal. Ou seja, o Estado não pode sair por aí aplicando pena nas pessoas sem antes realizar o devido processo legal. Sem antes realizar o devido processo legal, como determina aí o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, vejam o que é, na verdade, o direito penal. O direito penal é um instrumento aonde irá o Estado apurar, né, aquele que comete uma infração penal e, se for o caso, aplicar-lhe também uma sanção penal. Uma sanção penal, né? Veja que eu estou falando aqui no sentido amplo. Então, o crime ele pode ser um crime ou uma contravenção penal, e aí ele vai caracterizar uma infração penal
que exatamente quando a pessoa descumpre a regra prevista no contrato social e viola essa regra, ultrapassa essa linha e cabe ao Estado aplicar a sanção, né? Aplicar a sanção, obedecida, logicamente, à proporcionalidade, né? A proporcionalidade, porque, na verdade, muitas pessoas até pensam que a aplicação de uma pena ela tem o caráter de vingança, né? E é proibido, na verdade. Nós temos um livro, existe um livro muito interessante de César Beccaria, né? Que é o livro, agora me esqueci, dos delitos e das penas, dos delitos e das penas, que exatamente esse ponto é o ponto fundamental, aonde deve se interpretar a aplicação da pena não como a vingança do Estado, e sim como a verdadeira finalidade de toda e qualquer pena, que é a de reeducar, ressocializar e reintegrar a sociedade. Reeducar, ressocializar e reintegrar a pessoa à sociedade. Então, aquele que ultrapassa a linha, o Estado tem que ir lá, pegar essa pessoa, reeducar, ressocializar e reintegrar a sociedade. Como é que o Estado fará isso? Através do cumprimento da pena, da execução penal, nos termos da Lei 7.210 de 84. Então, essa é a forma que o Estado tem para reeducar, ressocializar e reintegrar esta pessoa à sociedade. Jamais poderá ter o caráter vingativo, jamais o Estado poderá se vingar ou buscar a vingança quando vai buscar aquele camarada que ultrapassou a linha, né? A linha do Estado de Direito. Quando ele ultrapassa a linha do Estado de Direito, então o que resta realmente é o Estado buscar esse camarada lá. Só que o Estado, às vezes, tem um tempo, né? Que é a chamada prescrição. O Estado tem um tempo para fazer isso. O Estado não pode passar a vida inteira correndo atrás do camarada querendo aplicar uma pena. Na verdade, a pena tem um tempo. Então, o tempo é o tempo da prescrição, como prevê, e aí eu já vou antecipar para que os senhores possam fazer a pesquisa, né? A previsão está no artigo 109 do Código Penal. Artigo 109 do Código Penal é a prescrição, ou seja, o tempo que o Estado tem para aplicar uma pena em cada caso, em cada crime. Então, cada crime tem lá sua pena cominada, que é aquela pena que está lá no próprio artigo, né? Por isso, cominada, e essa pena cominada ela tem um prazo máximo, e esse prazo máximo é que servirá de base para o cálculo da prescrição nos termos do artigo 109 do Código de Processo Penal. Aliás, Código Penal, né? O Código Penal, artigo 109 do Código Penal, como veremos daqui a mais algumas aulas, essa prescrição. Então, o Estado também não vai ficar o resto da vida correndo atrás da pessoa, a não ser aqueles casos que sejam aí de crimes, os casos de crimes imprescritíveis, né? Como prevêem os artigos, um artigo só, o artigo 5º, incisos 42 e 43 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 42 e também o inciso 43 da Constituição Federal traz aí os crimes que são imprescritíveis, crimes que não têm prazo. O Estado pode passar o resto da vida, né? Daqui a 500 anos, o Estado ainda pode estar correndo atrás do camarada que cometeu um daqueles crimes que estão lá no artigo 5º, inciso 42 e 43 da Constituição Federal. Bom, então, o que é, na verdade, o crime? O crime é toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Ação ou omissão típica, antijurídica e culpável, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 41. Então, ação ou omissão. Então, não existe só crime de ação, não basta só agir. Às vezes, a pessoa fica quieta, não faz nada e comete um crime. Né? Por exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que traz aí o crime de omissão de socorro. Né? Omissão de socorro é um crime. A pessoa deixa de fazer o que ela tem que fazer
e aí causa um dano, né? Sempre tem que ter um dano, né? Sempre tem que ter um dano. Direito tem que ter dano.